E aí galera, tudo bem? Boa tarde. Para quem não me conhece, sou Alexandre, trabalho com qualidade de vida e saúde nas empresas já há alguns anos e estou aqui para compartilhar um pouco com vocês alguns cuidados que a gente pode ter no nosso dia a dia, nesse novo dia a dia que a gente está tendo que ter em nossas casas. Em algumas ocasiões, muita gente me pergunta qual é a melhor postura. Eu não gosto de trabalhar com esse conceito de melhor postura, eu penso na postura ideal. E dentro dessa postura ideal, a gente tem que pensar de que forma a gente pode melhorar a nossa postura para não ter coisas que estão intrínsecas se a gente não tiver essa boa postura. Então a gente tem que pensar muito em equilíbrio. De que forma? Pensar nos nossos planos e nos nossos eixos. O que significa isso? A gente tem que ter um equilíbrio entre o nosso plano superior e o nosso plano inferior, dos nossos membros. A gente tem que ter um equilíbrio entre o nosso lado direito e o nosso lado esquerdo. E da mesma forma a gente tem que ter um equilíbrio entre a nossa parte anterior e a nossa parte posterior. Por quê? Porque quando a gente não tiver esse equilíbrio e essa simetria, vão gradativamente, por posturas equivocadas que a gente vai reproduzindo no decorrer da nossa vida, acentuando os futuros desvios posturais. Então, nesse vídeo de hoje, eu quero conversar com vocês para poder fazer umas pequenas adequações e alguns ajustes que vocês podem usar no dia a dia de vocês para melhorar a estação de trabalho que vocês estão trabalhando no dia atual. De que forma? O computador, a gente tem que pensar sempre que o centro do visor do nosso computador, do notebook ou do desktop, ele tem que estar no nível dos nossos olhos. E de que maneira a gente consegue fazer isso? Eu já deixei esses dois livros aqui do lado exatamente para vocês fazerem um pequeno ajuste, colocando algum livro embaixo e subindo um pouco a tela do computador. Se não conseguiu, inclina um pouco para frente, exatamente para quê? Para os nossos olhos estarem no meio. Outra coisa muito importante também é a gente ter o cuidado com o apoio dos nossos braços. Procurar não ficar com nossos punhos na borda da nossa mesa. Por quê? Porque isso vai prejudicar muito, principalmente o nosso carpo. E desenvolver futuro problema que a gente chama de síndrome do túnel do carpo. Isso não é muito saudável. E outra coisa que eu quero discutir com você, discutir não conversar, é exatamente o que? A gente pensar na forma como a gente vai sentar. Quando eu falei em entre lado direito e lado esquerdo, entre parte superior e parte inferior, a gente tem que pensar nessa forma de sentar, primeiro colocando o nosso quadril mais profundo na cadeira e dividindo o peso do nosso corpo entre as duas pernas e entre os dois lados do quadril nos nossos isquios. Dessa forma, a gente vai ter uma postura bastante adequada para essa nossa nova jornada de trabalho. A outra coisa que a gente tem que pensar são nas nossas escápulas, que a gente tem à direita e à esquerda. Se vocês conseguirem imaginar um durex ou uma fita prendendo as escápulas e unindo elas, a gente vai ter uma associação da nossa coluna com o quê? Com a parte inferior da nossa coluna, com a nossa lombar. Então essa associação é muito importante exatamente para quê? Para a gente manter o nosso equilíbrio e a nossa simetria entre parte anterior e parte posterior. Dessa forma, a gente não vai ficar naquela postura cifótica. Por quê? Porque a gente vai estar com a nossa coluna associada. E essa postura cifótica, ela gera uma alavanca e qual é a nossa tendência? Escorregar na cadeira e forçar a nossa lombar. Dessa forma, vai chegar no final do dia da nossa jornada de trabalho em casa, ou até mesmo no trabalho, quando a gente voltar para a nossa rotina diária, que a gente vai estar com muita carga tensional nas nossas costas superior e muitas dores e carga também de tensão nas nossas costas inferior. Então, esses pequenos cuidados que a gente tiver no nosso dia a dia durante esse período vão ser muito produtivos para melhorar e diminuir esse nível de tensão que a gente pode ter acumulado durante essa nova jornada. Grande abraço e tchau, tchau!